Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos, comigo e com Rui Badaró, um em Lisboa, outro em São Paulo, e hoje vamos falar de tudo o que aconteceu desde ontem à noite, assim que se soube os resultados das eleições, e vamos ter aqui um comentário de alguém que está do lado de lá e que nos dará seguramente uma opinião diferente daquela que temos aqui em Portugal, e é isso uma das grandes vantagens destes diálogos, que é ter a tal visão luso-atlântica de todos os temas, necessariamente diferente. E para já, passo-te a palavra, Rui, diz-me o que é que aconteceu ontem no Brasil, o que é que explica tudo o que se passou. Tudo. Eu ontem estava a falar com uma colega e estava-lhe a dizer, a propósito do que se tinha ouvido falar sobre a polícia rodoviária ter impedido votantes de se dirigirem às mesas de voto e ter feito barragens e tudo, eu lembrei-me de cenas que tinha visto em telenovelas há uns anos atrás, na altura em que eu via telenovelas, quando chegaram cá as primeiras telenovelas a Portugal, em que havia jagunços contratados por prefeitos de cidades do interior para controlar eleições e aconselhar votações. E depois a minha colega disse-me: não, isso não é bem assim, porque eu diria que a realidade ainda ultrapassa a ficção das telenovelas. E pronto, isto é só o meu comentário inicial, mas claramente tu tens mais elementos do que eu para te pronunciares, Rui. Olá, João. Olá a todos que acompanham os Diálogos Luso-Atlânticos. Grata satisfação revê-lo nesta semana que se inicia. João, pois bem, com relação a ontem, nós tivemos um resultado que é bastante apertado. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, levou a eleição com votação, com maior votação absoluta de todas as eleições já realizadas no Brasil. Teve mais de 60 milhões de votos. Isso jamais havia ocorrido. Desde a primeira eleição direta, desde as diretas já, para cá, foi a primeira vez que um candidato obteve mais de 60 milhões de votos. Posso-te Ainda assim, perguntar, posso só perguntar uma coisa, não te esqueças do que ias a dizer a seguir, mas por acaso foi algo que eu não reparei, mas como é que foi a abstenção? a abstenção foi bastante alta, João, Uhum. bastante alta. Foi bastante alta. A abstenção, votos nulos também foram bastante altos, chegaram a quase 7 milhões, salvo o melhor juízo, os dois, o que é um número bastante considerável. Né? Ok. De outro lado, retomando o comentário, para além dos 60 milhões que o presidente agora, né, eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve, perceba que a diferença para o candidato derrotado e atual presidente da República foi de pouco mais de 2 milhões de votos. Uma diferença parca, tênue, muito pequena, muito pequena. E o fato é o seguinte, né, alguns pontos chamaram minha atenção. O primeiro deles, uma comemoração bastante efusiva por todo o país. De outro lado, o silêncio sepulcral do presidente da República. Ele não entrou em contato com o presidente eleito, seja por telefone, não se manifestou ainda, até o presente momento, para confirmar, aceitar o resultado das urnas, etc., e encontra-se em silêncio. Um terceiro ponto que me chamou bastante atenção de ontem para hoje é que alguns incautos de alguns movimentos, nos casos, alguns caminhoneiros, em alguns estados da federação, até o presente momento, em 11 estados, fizeram alguns movimentos para fechar rodovias e etc., no intuito de não aceitar o resultado das eleições, das urnas, mas não me parece que esses movimentos terão muito eco Brasil adentro. Para além disso, é preciso observar, João, que a nau, o navio, é um só. E todos os brasileiros estão neste navio e nós não estamos no porto, nós estamos necessariamente em alto mar. E uma vez em alto mar, nós precisamos ter o equilíbrio necessário para que aquele que está hoje, ou que assumirá o timão daqui a alguns dias, possa efetivamente governar, porque não se governa apenas para uma parcela da população, se governa para o todo. E uma vez que se governa para o todo, é preciso sim equilíbrio. E uma das frases do
num dos discursos do recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva, chamou-me muito a atenção, dizendo que este não será um governo do partido dele, ao contrário, será um governo da democracia, dos grupos todos e para todos os brasileiros. Isso foi emblemático. E recordo também que, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele também disse isso, que faria um governo para todos os brasileiros. Praticamente não foi o que nós vimos ao longo desses últimos 4 anos. Enfim, houve uma série aí de situações que destoaram desse discurso inicial dele. Mas nós temos a expectativa que, com esta eleição do Lula, né, a partir de 19 de dezembro, quando ele for diplomado, e depois, a partir do dia 1º, quando tomar posse efetivamente, nós tenhamos, espero, um governo efetivamente democrático. Eu tinha aqui 2 ou 3 questões que eu queria colocar-te. Uma delas tem a ver, no fundo, estabelecer um paralelismo com o que se passou nos Estados Unidos quando o Biden ganhou ao Trump. A primeira, achas que é possível que, com o aproximar da tomada de posse do novo presidente ou do presidente eleito, algo similar ao Capitólio possa acontecer em Brasília? Ou achas que Acho não? que talvez isso seja possível. Hoje, aliás, com esse movimento dos caminhoneiros que eu citei agora, talvez essa seja a versão tupiniquim do que ocorreu no Capitólio. Não espero, conforme ocorrerem as respostas a esse movimento truculento que tem ocorrido, imagino que será possível imaginar se ocorrerá algo como ocorreu no Capitólio, né, nos Estados Unidos, pouco tempo atrás. De outro lado, João, e agora sim comentando o que fizeste sobre a fala tua no início dos diálogos, ontem, durante as eleições, realmente, em que pese houvesse uma decisão judicial do presidente do Tribunal Superior Eleitoral proibindo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de criarem mecanismos de turbação à circulação dos eleitores, não foi o que vimos. Nós vimos, sim, a Polícia Rodoviária Federal fazendo uma série de operações, entre aspas, para verificar, enfim, para verificar os veículos e etc. e tal, que, em tese, num primeiro momento, chamou-se de movimentos para dificultar o voto. Mas, num segundo momento, o chefe da Polícia Rodoviária Federal no país se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o próprio presidente do TSE foi muito claro em dizer que a operação da Polícia Rodoviária Federal ao longo do pleito não importaram em prejuízo algum aos eleitores e rapidamente foram encerradas as operações. Eu tenho aqui também outra questão que tem a ver, se calhar antes de irmos a esta, vamos às 2 primeiras. A primeira tem a ver com uma coisa que me causou muita perplexidade, que é, eu ouvi numa reportagem que o presidente Bolsonaro, na véspera das eleições, anunciou 22 medidas, por ser o número da chapa, na véspera que iria tomar se fosse reeleito. E depois, o que é que justifica uma margem tão pequena entre os 2 candidatos? O que é que leva a isto, na tua opinião? João, realmente o presidente anunciou essas medidas, foram medidas eleitoreiras, acredito, essa é uma opinião pessoal, registro, mas é uma tentativa eleitoreira de movimentar a máquina pública para a máquina estatal, quem detém a máquina, para que ele garantisse aí a sua reeleição. Não logrou êxito, pegou muito mal e, de certa maneira, nós vimos o resultado neste dia seguinte das eleições. Ponto. De outro lado, o que justifica uma margem tão curta entre um candidato e outro? Nós temos visto, e agora eu preciso fazer um comentário do geral para o específico, nós temos visto no mundo, João,
efetivamente um crescimento dos governos de extrema-direita. Então, esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas me parece um fenômeno mundial. E esse crescimento ele também ecoou em terras tupiniquins, ou seja, por aqui. E, ao ecoar por aqui, nós, com a primeira eleição do Bolsonaro, nós tivemos um amplificar das posições demasiadamente conservadoras. Aliás, isso me fez até lembrar um dos motes do governo do Salazar, né, que era Deus, Pátria, Família, que praticamente, não na mesma ordem, era o lema ou é o lema ainda, do governo Bolsonaro. O fato é que, justamente por este crescimento da extrema-direita e fazendo uma análise com relação à situação de fragilidade das pessoas neste cenário internacional e local. No cenário internacional, nós temos vários movimentos aí que chegaram à beligerância, outros que beiram a beligerância, uma dificuldade, a inflação correndo solta por todo o mundo, né, fruto aí de diversos movimentos, no mínimo estranhos, ocorridos no mundo de 2014, notadamente para cá, me parece ter sido a tônica para justificar um Brasil efetivamente dividido, polarizado, em que nós temos praticamente 50% da população de um lado e 50% de outro. E, detalhe, né, não me parece que todos saibam efetivamente o que seria ser conservador, né, efetivamente. Há uma confusão muito grande entre política partidária, ciência política e politização, que às vezes me deixa assustado, né? E essa Achas que, Oi. achas que vai ser possível, achas que vai ser possível unificar o país, que se polarizou da forma que referiste? Aliás, acho que houve mais estados que foram ganhos pelo Bolsonaro do que pelo Lula, não é? Foi o que eu ouvi. Sim, exatamente isso. E É possível, diz, João, permita-me fazer um comentário. Eu creio que será muito difícil governar um Brasil polarizado, ponto. Todavia, ainda que o próprio Congresso Nacional, portanto, o Legislativo, tenha eleito um maior número de apoiadores do atual presidente, perceba que há um centrão, entre aspas, muito grande e que toca a banda conforme quem está no poder. Então, caberá ao chefe de Estado, ao chefe de governo, ter um profundo tino, senso e habilidade política para negociar com o Congresso as medidas necessárias para que seja possível levar a termo, concluir esse governo. como é que tu achas possível essa unificação quando alguns dos argumentos eram de cariz religioso e nós sabemos que a religião muitas das vezes conduz a posições fundamentalistas, por exemplo? Sim, a religião, na maioria das vezes, nos leva ao fundamentalismo. Ainda assim, eu me apego à habilidade política do Do presidente presidente eleito eleito. para que ele conduza isso perante o poder legislativo. Agora, pensando em toda a população brasileira, será possível unificá-la? Não, não. Nós vivemos um momento, no próprio mundo, João, de polarização. O que eu espero é que nós consigamos, a partir de agora, diminuir os ecos dessa polarização que aparece em todo o mundo e dar maior atenção aos problemas reais do Brasil, notadamente porque aqui sequer 50% do território oferece saneamento básico para a população brasileira, e nós temos problemas gravíssimos que devem ser enfrentados antes de pensar em discutir exclusivamente
uma polarização movida por um fundamentalismo que é de cunho religioso ou político-partidário. Diz-me uma coisa, mas sim, eu compreendo isso e acho que isso faz sentido. Agora, o que eu acho curioso é que o paralelismo com as eleições americanas é enorme, porque Sim, outra das coisas que também se fala é a recandidatura em 2026, salvo erro, portanto, ele está aparentemente tão forte que ainda muita gente quer que ele volte em 2026, esperando naturalmente que as coisas agora corram muito mal ao Lula e ele possa voltar em grande. É isto, presumo. bom, fazendo o paralelo com os Estados Unidos, né, e lembrando que lá você tem uma outra estrutura político-partidária, você tem republicanos e democratas, e o Trump praticamente comanda, a cara, a imagem dos republicanos nos Estados Unidos, e manteve-se forte pós a sua derrocada, né, nas últimas eleições norte-americanas. Se eventualmente isso ocorrer no Brasil, parece-me que essa hipótese que você aventa seja possível. Mas há muita água para rolar, João, e muitas pontas soltas ainda que parecem-me avizinham-se e precisarão ser resolvidas. E justifico. Essa questão da aquisição dos imóveis, a questão de impor um sigilo de 100 anos sobre uma série Essa lei ainda pode ser revogada ou não? Essa dos 100 anos? Sim, é possível. Pode? É possível. Aliás, ontem, grande parte da população dizia, faziam motes, aí, temas, né, que faltam apenas 2 meses para o sigilo ser levantado, inventaram trocadilhos, músicas e etc. É possível ser revisto, sim, ok? E se não bastasse isso, óbvio que existe uma regra específica para esse sigilo ser levantado, seria preciso verificar a ilegalidade dele e etc. Há uma forma a ser observada, não serei ingênuo dizer que em qualquer circunstância poderia ser levantado. De outro lado, como eu disse, há muitas pontas soltas e que precisarão ser enfrentadas, e a ponto de eu não conseguir afirmar com segurança se o candidato aí agora, né, o atual presidente Jair Bolsonaro teria condições efetivas de chegar a uma próxima eleição e concorrer novamente. Teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sabes que o que vai parecer será uma cena de ajuste de contas, parece-me. O que vai se passar brevemente, eventualmente, porque de facto a ideia que passa pelo menos para fora é essa, é que poderá haver um ajuste. Agora, 100 anos de sigilo é absurdo, considerando tudo e mais alguma coisa. Mas há uma situação que me preocupa, visto como observador aqui de Portugal, que é a percepção que estas eleições passam para a opinião pública, quer interna, quer externa, que é, acho que um dos trabalhos do futuro presidente, do presidente eleito, será desmistificar a ideia de que o crime possa compensar. Ou seja, é muito importante que se esclareça a opinião pública interna e até internacional sobre as circunstâncias que motivaram tudo o que se passou até à prisão do presidente eleito e a tudo mais, porque de facto eu sei que existe e que o que levou a parte da população que votou no presidente eleito foi o facto de acreditarem que ele poderá reduzir as diferenças sociais, como fez quando foi presidente, com a educação, saneamento básico e outras necessidades essenciais para a sobrevivência de cada uma das pessoas e principalmente das pessoas mais pobres, que é o que estamos aqui a falar, tentando criar uma classe média que é uma das grandes falhas do Brasil, obviamente, parece-me em termos sociais haver muitos muito ricos, aliás, poucos muito ricos e muitos muito pobres, e isso é algo que não permite ter uma almofada, como acontece noutros países, em que a classe média acaba por ser uma almofada e atenuar essa diferença. Mas eu acho que o mais importante é não ficar a mensagem para os jovens brasileiros, para as crianças brasileiras,
que o crime compensa, dizendo que alguém que fez isto, aquilo e aquilo outro ainda consegue ser eleito. E para isso é muito importante a comunicação que venha a ser feita no futuro, considerando que o presidente eleito tem que explicar a situação, tem que comunicar bem e tem que afastar essa mancha, porque o pior que pode acontecer é mesmo ficar a mensagem de que o crime compensa e de que tu podes fazer o que entenderes que vais ainda ser recompensado afinal. E isso para mim é perigoso para a ideia social. Não sei se concordas. João, concordo ipsis literis com tudo que disseste, e o que há neste momento é uma grande confusão por parte do povo brasileiro no sentido técnico do processo do direito. E nós temos que considerar que são duas condenações sofridas, uma condenação moral e uma condenação jurídica, a judicial. A judicial não ocorreu. Tá? O Lula não foi simplesmente absolvido. Aliás, eu nem vou entrar no mérito, nos aspectos do processo penal, vou convidar os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube a procurarem as posições de dois juristas brasileiros sobre o assunto. Um deles é o professor doutor Gustavo Henrique Vai Badaró, professor titular de processo penal da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, sobre essa temática específica. Ele traz uma posição abalizada, muito bem fundamentada e estruturada, que justifica a situação processual do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa é uma posição. Uma segunda posição também, muito bem estruturada e muito clara, é a do jurista Lênio Luiz Streck, lá do Rio Grande do Sul, e que dispensa também apresentações, tal qual o professor Gustavo. Ambos os juristas, e que possuem posições políticas diametralmente opostas, parecem-me que justificam a situação do Luiz Inácio Lula da Silva e que deve ser muito bem apresentada pelos meios de comunicação, deve ser comunicada, apresentada, gerida de tal maneira que toda a população brasileira compreenda a situação dele, de modo a afastar as pechas que têm sido ditas contra esse agora presidente eleito Lula, né? Que pechas? Essa de que o crime compensa e etc., o que não é verdade, né? Ao contrário, isso tem que ser combatido de forma veemente e com posições jurídicas abalizadas, mas traduzidas de forma a que o leigo, aquele que desconhece a linguagem jurídica, compreenda e entenda efetivamente o que se passou nos últimos anos com esse agora presidente eleito Lula. E pronto, eu não sei se queres falar de mais alguma coisa, mas penso que hoje já estamos com algum tempo, 15, 16 minutos. Eu creio que por hoje é só, foi um podcast voltado às eleições, ao resultado das eleições brasileiras, e creio que por hoje basta. Então, despeço-me de todos e faço votos para que tenham ficado esclarecidos sobre as eleições, pelo menos do perspectiva do Rui, e espero por vós durante a próxima semana e vejam e ouçam os nossos episódios todos, porque penso que poderá haver alguma coisa que vos interesse. Até uma próxima. Um abraço, João, até uma próxima.